Ilustres amigos do canal, tudo bem? Muitos corpos estão chegando. É o alerta do famoso mega investidor, Druckenmiller. Se você não entendeu o que esse alerta quer trazer, eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação, porque esse vídeo é mais um que eu trago para você sobre a fragilidade do mercado financeiro internacional. Vamos lá! Se você nunca ouviu falar em Stanley Druckenmiller, eu já coloco aí na tela para você. É um norte-americano que tem aí como princípio gerir fundos hedge. E ele já foi inclusive aí gestor ao lado de George Soros. Tem uma fortuna estimada em mais de 5,6 bilhões de dólares. É exatamente isso. E um dos grandes feitos dele foi lá em 1988, quando ele estava com essa parceria com George Soros, que acabou então quebrando o Banco da Inglaterra, na famosa Quarta-feira Negra. Em outras palavras, um investidor que não é um novato, com experiência no mercado e que traz aí esse alerta para você que eu vou trazer nesse vídeo de hoje. O título da matéria diz assim: muito mais corpos chegando. Druckenmiller alerta sobre o pouso forçado. Explosões alimentadas com dinheiro livre, fazendo as pessoas fazerem coisas realmente estúpidas. Enfim, literalmente ele chutou o pau da barraca. Falou o que muita gente gostaria de falar e fica receoso. Só que aguarde aí que eu vou detalhar cada um desses pontos para você. Ele começa dizendo que a economia americana está à beira de uma recessão. Vou dizer, recessão muito próxima, e ele dá até a data dela, prevendo um pouso forçado e alertando que há muito mais corpos chegando em relação a bancos regionais e falência. Primeiro ponto que eu quero destacar para você: parece não haver mais dúvidas no mercado financeiro de que a economia americana vai entrar em recessão. A dúvida são sobre outros dois pontos. O primeiro, qual é a data de chegada dela? E o segundo, qual é o nível dessa recessão? O que Druckenmiller está falando é que vamos ter um pouso forçado. Um pouso forçado é uma recessão bem forte e que assustará o mercado. E quando ele diz que muito mais corpos estão chegando, ele alerta que diversas outras empresas importantes vão quebrar. Corpos boiando no mercado é quando nós temos algum evento externo financeiro importante que faz emergir todas essas fragilidades que eu venho falando para você. E aí, aquelas empresas que já estão em dificuldades acabam literalmente quebrando. E ele diz então: bancos regionais e falências de empresa. Volto a dizer, ele não se limitou somente então à falência de empresas, mas aos bancos regionais nos Estados Unidos, que cada vez estão muito piores. Vamos entender um pouco melhor, detalhando então aí a matéria. Ela diz assim: Druckenmiller tem sido um grande crítico do que ele chama da política monetária muito fácil do Fed, e continuou isso hoje. O que ele está dizendo é que o Fed manteve as taxas de juros muito baixas durante um bom período de tempo e as consequências estão aparecendo. E ele diz: observou que houve apenas alguns pousos suaves na economia desde 1950, ou seja, retroagiu aí mais de 70 anos, e complementou: as chances disso acontecer são difíceis, destacando a falência da famosa empresa Bed Bath & Beyond. Eu já frequentei essa aí, americana, excelente para fazer compras, e ela faliu. É isso mesmo. Então ele está dizendo que uma recessão fraca, controlada nos Estados Unidos, está descartada do radar dele. Ele acha que a possibilidade de termos um pouso tranquilo, ou seja, uma desaceleração da economia americana de maneira controlada e sem grandes impactos, é muito pouco provável de acontecer. E além disso, ele diz: quando você tem dinheiro livre,
as pessoas fazem coisas estúpidas. Em outras palavras, desde 2019, quando nós tivemos aí aquela crise internacional de saúde pública, os governos ofereceram dinheiro muito barato, às vezes de graça para o mercado. O mercado recebe esse dinheiro e, como é de graça, sai comprando muita, entre aspas, porcaria financeira. E ele diz, você tem dinheiro livre por 11 anos. As pessoas fazem coisas realmente estúpidas. Então, tem coisas debaixo do capô. Em outras palavras, tem coisas escondidas que só vão aparecer quando verificarmos, então, quebras de banco e de empresas. E, obviamente, os bancos regionais estão nessa lista. É o que ele está dizendo e ele finaliza. Mas eu diria que há muito mais corpos chegando. Não são mais corpos, são muito mais corpos. É alerta, então, de Druckenmiller. Em outras palavras, um pouso suave, uma recessão mínima nos Estados Unidos está completamente fora do radar dele. E aí fica a pergunta, a recessão já começou? Essa é uma pergunta que aparece. Ele acrescentou que não ficaria surpreso se daqui a um ano nós descobríssemos que a recessão começou no segundo trimestre de 2023. Lembrando, o segundo trimestre vai de abril a junho, o mês que eu estou gravando esse vídeo. Só que você só vai ficar sabendo isso daqui a aproximadamente 45 dias, porque esse é um dado atrasado. A recessão, quando acontece, quando tem o aviso, nós já estaremos em recessão. E nos cálculos dele, o segundo trimestre de 2026 pode já estar começando com essa recessão. E ele diz, não sei, mas faço isso para viver e tenho que ter uma previsão. E a previsão é essa, segundo trimestre de 2023, os dados já podem indicar uma recessão americana. Eu ainda acho que pode não acontecer, mas a minha opinião não importa. Esse aí é um outro gestor importante para você poder compreender o mercado. E ele diz ainda a respeito, é ingênuo não ter a mente aberta para algo realmente ruim acontecendo. Ele falou isso quando ele comparou com a crise de 2008. E a figura mais importante dessa crise é essa plaquinha aqui da sua direita, a retirada da placa do Lehman Brothers, que foi aquele momento que configurou o ápice da crise financeira lá do subprime, a crise financeira de 2008. E ele diz, essa repetição constante de que isso não parece nada com 07 ou 08. Em primeiro lugar, aqueles que dizem que isso não se parece, não me lembro de terem previsto 2007. Ou outras palavras, aqueles que dizem que não há nenhuma crise em 2023 são os mesmos que estavam dizendo lá em 2007 e 2008 que não haveria crise. O que eles tinham pela frente, e não me lembro de pessoas a dizerem que o sistema bancário era tão fraco a entrar. Então ele alerta também para fragilidades no sistema bancário americano, dizendo que a situação continua muito ruim e poucos estão alertando sobre isso. Para finalizar, ele traz também, estamos então à beira de uma recessão. Se isso realmente acontecer, quais são as alternativas de investimento? E ele diz, estou de ouro e prata agora. Historicamente, eles não se saíram bem em recessões, em pousos forçados. Então ele tem a clara noção que quando nós tivermos uma recessão, e se essa recessão for ocasionada por um crash, ouro e prata costumam não render bem, porque o mercado busca liquidez, e na liquidez o que se fortalece é o dólar. Só que ele diz, aposto por enquanto contra a história da prata e do ouro em aterrissagens duras. Em outras palavras, ele está dizendo que nessa crise, ouro e prata podem render bem. E ainda diz, posso até estar errado e até mudar de ideia, mas por enquanto, essa é a minha visão. E aí ele diz que não está nada positivo para o mercado de ações. Se eu gostasse do mercado de ações, estaria exposto a ele. E não estou exposto a ele. Quando olho para o mercado com ganho de 20 vezes, quando olho para margens tão altas como agora, quando olhei para os desafios fiscais, é difícil imaginar que as ações estarão mais altas em 10 anos. Em outra palavra, ele está dizendo que, para o médio e longo prazo, ele não está nada otimista para o mercado acionário.
Pode até ser que ele mude de opção, mas por enquanto é isso que ele está verificando. Para finalizar, a matéria diz que ele acredita num pouso forçado que criará oportunidades inacreditáveis aí ao longo do curto e longo prazo. Vou repetir, ele acredita que no pouso forçado vão aparecer oportunidades inacreditáveis. É o que eu venho falando para você. E finaliza, apenas certifique-se de preservar seu capital até que elas se apresentem. Meus amigos, venho dizendo para vocês, segundo semestre de 2023 promete. Se você quer entender um pouco melhor, entre para o clube de membros. Vou deixar o link aqui no alto. Lá você já tem mais de 60 vídeos gravados. 2 vídeos novos a cada final de semana. E você paga apenas R$ 8,00 por mês. É isso mesmo que eu estou dizendo. Oportunidade para você aprender e se preparar para esse momento. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem muito o feriadão. Um abraço e até o próximo vídeo.